A primeira pergunta que eu gostaria de fazer: será que nós sabemos quem é Jesus? Será que nós sabemos dimensionar quem é essa personagem? Quem é esse Espírito? Eu faço essa pergunta porque, na totalidade, dificilmente nós aqui iniciamos a nossa caminhada espiritual através da mensagem espírita. Muitos de nós fomos iniciados em outras escolas, nas escolas pentecostais, nas escolas dominicais, no catecismo católico. Só que a pergunta que nós precisamos nos fazer é: será que nós conseguimos dimensionar quem é essa personagem? Os Espíritos vão nos dizer que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Que o nosso planeta é apenas um educandário, uma escola. E existem muitas outras, exatamente como Jesus havia nos afirmado, quando ele dizia que existem muitas moradas na casa do Pai. Ele é o governador espiritual do nosso orbe. Num determinado momento, ele falou um pouco dele para nós, sem que nós percebêssemos. Lá no Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus dizendo para nós o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Será que a gente consegue entender essa metáfora? Jesus é a luz do mundo. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, antes do nosso orbe existir, Jesus aqui já se encontrava. Segundo Emmanuel, no momento em que da nebulosa solar inicia-se a gênese do nosso planeta, há mais de 4,5 bilhões de anos, Jesus já respondia por nós. Ele já era um Espírito que fazia parte da confraria de Espíritos puros que regem o nosso sistema solar. Ou seja, Jesus, ele está aqui antes de nós. Eu ia dizer que está aqui conosco, mas não é verdade. Ele está aqui antes de nós, antes da nossa vinda para cá. O Espírito Emmanuel tem ocasião de escrever ainda que Jesus, através do seu psiquismo, ele molda a geologia desse educandário. Foi ele, então, quem teria preparado esse educandário para que em algum momento, bilhões de anos mais tarde, nós pudéssemos aqui chegar. Deu origem, então, lá nos primórdios, deu origem àqueles oceanos primitivos que receberam as primeiras manifestações de vida da forma mais rudimentar. E através da sucessão de transformações, aquilo que nós passamos a chamar de evolução, nós fomos mudando esse ambiente até que nós pudéssemos ser para cá trazidos, porque nós não somos daqui. Nós somos trazidos para cá. Num determinado momento, as nossas energias coadunavam com as energias desse orbe. Então nós podemos ser trazidos para cá. E daqui nós partiremos. Porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Da mesma forma que eu não sou o Guilherme. Eu estou o Guilherme. Mas eu sou um espírito imortal. Sou um ser cósmico. Que estou aqui com o objetivo de vencer a mim mesmo. E conforme eu vou conseguindo me vencer, eu vou rompendo as algemas, os grilhões que me prendem. E eu vou conseguindo alçar novos voos. Partir para novos mundos. Todos nós estamos com a mesma tarefa, que é de vencermos-nos, vencer a nós mesmos. Quando a gente vem para cá, a gente não vem com a tarefa de vencer mais ninguém. A gente vem com a tarefa de vencermos-nos. Os nossos vícios morais, aqueles que a gente jura que a gente não tem. As nossas más inclinações, o nosso materialismo, o nosso egocentrismo. Estamos aqui, todos nós, com esse objetivo. Num determinado momento, Jesus apresentou-se afirmando ser ele a luz do mundo. E será que nós conseguimos imaginar o que é isso? O Espírito Emmanuel vai nos afirmar, agora em outra obra chamada Consolador, ele vai afirmar
que a grandiosidade de Jesus é tamanha que ele consegue envolver com o seu psiquismo todo o nosso orbe, de forma que nós estamos mergulhados em Jesus. Nós estamos mergulhados em Jesus. Aí a gente começa a entender aquela metáfora dita por ele mesmo. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim, e eu nele, esse dará bons frutos. Nós já estamos em Jesus, porque estamos mergulhados nele. Falta a contrapartida. Qual é a contrapartida? Trazê-lo para dentro de nós. Estamos nele, mas é necessário tê-lo também dentro de nós. Estamos todos nós aqui com a tarefa de vencer, de sublimarmos-nos no sentido da fraternidade, da caridade, do altruísmo, vencendo todas as nossas manifestações mais egóicas. Bom, existe uma narrativa do médium Divaldo Pereira Franco. Divaldo, não sei se todos aqui conhecem, mas o Divaldo é, na atualidade, um importante médium, um importante orador espírita. E ele diz que logo no começo da sua caminhada, na busca do conhecimento espírita, ele fazia uma coisa muito gostosa, que eu tinha vontade de fazer também. Ele gostava de entrevistar os espíritos com quem ele dialogava. E ele sempre fazia perguntas do tipo, como foi o momento do seu desencarne? E assim ele foi colecionando registros. Até que ele perguntou para uma entidade veneranda, um desses espíritos de escola, um desses guias da humanidade, vamos chamar assim. Ele havia conversado com o espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Não sei se todos nós conhecemos, mas o Dr. Bezerra de Menezes foi um importante espírita do começo do século XX. Chegou a presidir a Federação Espírita Brasileira e ele vivia pela caridade, nos seus trabalhos mediúnicos, nos seus trabalhos sociais. Ele foi alguém que se sublimou tanto em amar o seu próximo, que se dedicou tanto em amar a figura do seu próximo, e o Divaldo teve essa curiosidade de entrevistá-lo. E ele perguntou, Bezerra, como é que foi o seu desencarne? Olha o que Bezerra de Menezes relatou. E esse relato foi para mim tão impactante que eu até memorizei. Dr. Bezerra de Menezes teria dito algo mais ou menos assim. Não sei se conhecemos a biografia dele, mas ele desencarna tetraplégico. Ele havia tido um acidente vascular cerebral e ele fica uma semana sobre um leito. Mesmo assim as pessoas iam lá pedir socorro para ele. As pessoas sentiam bem com a presença dele, mesmo estando ele no leito. Depois de uma semana em que ele esteve no leito, ele narra que ele sentiu um afago no rosto. Quando ele abriu os olhos, era Celina, a anja de Maria. Imagina, gente, ser recebido no mundo espiritual por esses espíritos iluminados. E ela disse, Celina, ela teria dito para ele, Bezerra, acorda para a vida. Era o despertar dele no mundo espiritual. Ele narra, então, que ela o levanta, o traz pela mão, vai com ele até uma sacada. Quando ele chega nessa sacada, existia um mar de espíritos que começaram a aplaudi-lo efusivamente. E ele olhava, naturalmente, sendo ele quem ele era, não aceitaria aplausos. E ele então dava 2 passos para trás e diria, mas Celina, quem são essas pessoas que eu não as reconheço? O que Celina teria dito para ele, que são as pessoas que ele havia ajudado no anonimato, que ele particularmente não conhecia, mas que ele havia atendido nas reuniões mediúnicas. Ele havia atendido esfaimados de toda a ordem, de todas as necessidades. Então era natural que ele não reconhecesse aquelas pessoas. Mas tinha um mar de pessoas ali o aplaudindo. Ela então diz para ele que ele havia ganhado o direito de partir daqui. Ele havia se sublimado, ele havia se elevado. E os dois partem da terra. Ele fala que num determinado momento, se distanciando do orbe, ele sentiu vontade de olhar para trás e olhar para a terra pela última vez. Quando ele olha para trás, ele diz que viu uma imensa luz envolvendo todo o nosso orbe. Ele ficou tão impactado com essa luz, que não era a luz do Sol, porque a luz do Sol não envolve todo o nosso planeta. É claro que não, né, gente? Porque senão só teríamos dia. Se um lado é dia, do outro é noite, porque a luz não faz curva. E ele viu uma luz que envolvia todo o nosso planeta. E ele pergunta para Celina, Celina, que luz é essa? O que Celina teria lhe respondido é Jesus. É Jesus em mais um dia de trabalho. Jesus é a luz do mundo. Estamos mergulhados em Jesus.
quando ele percebeu que nós já tínhamos condições, ao menos, de registrar a sua mensagem, ele esteve entre nós. E sempre foi uma dúvida de muitos estudiosos: será que Jesus realmente esteve entre nós? Será que não teria sido ele um agênere, uma materialização? Será que não teria sido ele fruto do imaginário popular? Os espíritos foram categóricos a Allan Kardec e afirmaram que Jesus esteve entre nós. Algo extremamente complexo, como pegar todo o oceano e colocar num pequeno recipiente. Mas, segundo os espíritos disseram a Kardec, Jesus transitou entre nós, deixando aquelas pegadas luminosas, para que muitos séculos mais tarde nós começássemos a engatinhar na compreensão da sua mensagem. Logo na introdução do livro Roteiro, Emmanuel vai afirmar para nós, vai pedir para nós, que nós não abandonemos a mensagem de Jesus, ou a mensagem dos evangelhos. Porque existe uma tendência nossa a sermos um pouco assim, a coisas do tipo: isso está muito batido. Os evangelhos já têm 2000 anos, está muito batido. E Emmanuel faz esse apelo para que nós não nos distanciemos da mensagem dos evangelhos. Os espíritos disseram a Kardec, isso está registrado no livro dos Espíritos, que quando nós seguimos a mensagem dos evangelhos, nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para a nossa reforma íntima, que é a nossa tarefa aqui. Nós encontramos tudo o que nós precisamos, mas é necessário usarmos as lentes da mensagem espírita. O espírito Joana de Ângeles recentemente escreveu uma mensagem dizendo que não existe superficialidade nos ensinamentos de Jesus. Se aquilo que lemos se apresenta para nós de forma superficial, é porque nós não entendemos. Porque não existe superficialidade em todas as mensagens do Evangelho, sendo necessário apenas que a gente utilize lentes, as lentes que a mensagem espírita nos oferece. Quando nós falamos das mensagens do Evangelho, dentre diversos personagens heróicos do século, dos primeiros momentos da mensagem dos Evangelhos, tem um personagem que se destaca. Será que nós sabemos de quem eu estou falando? Alguém que foi homenageado nesse mês. Ou Paulo. Paulo, ele foi um personagem extremamente importante. Nós não temos nenhum evangelho atribuído a ele, mas nós temos as epístolas, não é isso? E por que Paulo foi tão importante? Paulo, ele era um fariseu. A gente compreende quem eram os fariseus? Então aqui eu vou abrir um parênteses. A seita chamada de farisaísmo, ela surgiu cerca de 2 séculos antes do Cristo. Porque quando a gente fala de judaísmo, o judaísmo ele não era homogêneo. Dentro do judaísmo existiam diversas seitas, como por exemplo os saduceus e outras. E existia uma seita muito curiosa chamada de farisaísmo. Quem eram os fariseus? Os fariseus surgiram cerca de 2 séculos e meio antes do Cristo. E eram personagens que se auto-intitulavam defensores de Moisés, ou defensores do judaísmo, ou defensores do Torá, não importa. Mas eram alguém que se atribuíam o título ou o direito de fiscalizar a religiosidade alheia. Sabe como é que os fariseus se comportavam? Eles se vestiam de forma diferente, eles usavam preto. Eles se achavam tão importantes, mas tão importantes, que eles costumavam exigir que as primeiras cadeiras nas sinagogas fossem deixadas para eles, porque eles se achavam especiais. Eles não se misturavam para que não se macular, para não se macularem, eles não se misturavam com o povo. Os fariseus, eles gostavam de estar sempre fiscalizando a religiosidade dos outros, claro. Quando nós pegamos a palavra fariseu e colocamos no dicionário, fariseu quer dizer aquele que separa, aquele que promove separação, ou aquele que se separa. Os fariseus, e outro significado, outro sinônimo de fariseu no dicionário é hipócrita. Olha que coisa. Por que eles eram hipócritas? Porque eles exigiam dos outros virtudes que eles não possuíam. Eles exigiam dos outros práticas religiosas que eles não traziam dentro deles. Quando Jesus se refere a eles, isso está no Evangelho de Mateus, Jesus fala que os fariseus, eles eram semelhantes a sepulcros.
Era onde colocavam os mortos, porque os judeus não enterravam seus mortos. Eles eram sepulcrados. E nos sepulcros, Jesus teria dito o seguinte: assemelham-se a sepulcros, que são caiados de branco por fora, mas são repletos de podridão por dentro. E dizia mais Jesus: os fariseus, eles gostam de atar uma pedra de mó no pescoço das pessoas. Pedra de mó é porque naquela sociedade predominantemente agrícola, eles moíam grãos. Então a pedra de mó era uma pesada pedra usada para moer os grãos. Então Jesus, referindo-se aos fariseus, disse: eles gostam de atar uma pesada pedra de mó no pescoço das pessoas, mas essa mesma pedra eles não querem carregar nem com o dedo mindinho. São as pessoas que exigem dos outros aquilo que não fazem. Por isso, no dicionário, nós encontramos sinônimo de hipócrita. São as pessoas que gostam de cobrar dos outros virtudes que não possuem, que gostam de pedir, que gostam de fiscalizar a forma como os outros estão agindo, mas não querem ser fiscalizados ou disciplinados de forma alguma. Eram os fariseus. Então existia um fariseu muito conhecido, chamado Saulo. A palavra Saulo quer dizer grande. E ele era um personagem grandioso dentro do judaísmo. Por quê? Primeiro, ele tinha uma oratória arrebatadora. Ele ia ao Sinédrio, defendia Moisés, falava das tradições, falava das tradições orais e do Torá com muita eloquência. Só que ele tinha uma outra curiosidade que o colocava no papel de destaque. Ele nasceu numa cidade grega, chamada de Tarso. Das 3 cidades gregas mais importantes no sentido da filosofia, no sentido do ambiente universitário, era uma das cidades mais famosas. Só que ele era filho de um romano com uma judia. Então ele era um judeu com direitos gregos e direitos romanos, porque ele era um judeu que nasceu em terras gregas sob domínio romano, e seu pai era romano. Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, que narra sua biografia, vai dizer que ele era uma pessoa tão orgulhosa que ele, embora fosse judeu, gostava de se vestir como romano. E ele era uma pessoa, um fariseu verdadeiramente tão importante, que ele estava sendo cotado para ser o próximo sumo sacerdote. Ele era discípulo de Gamaliel. Gente, eram vários os sacerdotes que existiam na cultura do judaísmo. Todos os descendentes de determinada tribo de Israel poderiam fazer opção em ser sacerdote ou levita. Eram muitos os sacerdotes, mas os sumos sacerdotes eram apenas um. Aqui vai um outro parênteses, uma outra curiosidade histórica. Quando os romanos dominaram aquela região, eles observaram que os sumos sacerdotes eram um cargo vitalício, a pessoa o era até o seu desencarne. Só que eles perceberam que os sumos sacerdotes, eles acabavam se transformando não apenas em lideranças religiosas, mas acabavam virando também em lideranças políticas. Então eles perceberam que tinham que diminuir o poder dos sumos sacerdotes. O que os romanos impuseram aos judeus? Teriam que substituir o sumo sacerdote a cada ano. Então, quando nós pegamos os evangelhos, nós encontramos vários sumos sacerdotes, por exemplo, Anás, Caifás, Gamaliel. E o próximo sumo sacerdote, está no livro Atos dos Apóstolos, seria ele, Saulo. Ele era a pessoa mais cotada para ser o próximo sumo sacerdote, substituindo o seu mestre, Gamaliel. Então, Saulo de Tarso, ele era extremamente árduo defensor do judaísmo, um fariseu desses. E ele ouviu falar que existia uma nova seita dentro do judaísmo que estava surgindo. Era um grupo de pessoas, de pescadores. Eles eram chamados de discípulos do carpinteiro. Sabe por quê? Porque a palavra cristão não existia. A primeira vez que a palavra cristão é utilizada ao longo da história foi lá pelo século III. As pessoas que estudavam a Boa Nova, a mensagem de Jesus, eram chamadas de discípulos do carpinteiro. E ele ouviu falar de uma nova seita no judaísmo, de pessoas que estavam seguindo, que estavam acreditando que aquele carpinteiro era o Messias esperado. Aquele que iria libertar o povo judeu, libertar das algemas que eles criaram, das algemas impostas pelo dominador romano. E ele, quando ouve falar dessa nova seita, oriunda de Cafarnaum, ele fica nervoso. Ele precisava ver que história era essa. Era um defensor do judaísmo.
existia entre Jerusalém e o porto de Jope uma pequena residência, onde esses personagens se reuniam, os discípulos do carpinteiro, que mais tarde seriam chamados de cristãos. Chamava-se Casa do Caminho. Quando ele foi lá, pela primeira vez, no anonimato, para investigar o que era essa Casa do Caminho, ele ficou impressionado. A quantidade de miseráveis lá dentro. Eram pobres, enfermos de toda ordem. E aqui vai uma curiosidade. Por que ele ficou impressionado ao ver isso? Porque quando você pega as páginas do Antigo Testamento, quando você pega as páginas do Torá, as pessoas que apresentavam problemas de saúde, dificuldades físicas, eram proibidas de adorar a Deus, não entravam nos templos, não entravam nas sinagogas. E de repente eles estavam numa casa que era para todo mundo, que não discriminava, que socorria os esfaimados de toda ordem, os necessitados, os enfermos. Era a Casa do Caminho. Era assim, naturalmente, que devia ser com aqueles que seguiam Jesus. Eram discípulos do carpinteiro. Quando ele chegou lá, aquela casa, a Casa do Caminho, estava abarrotada. E tinha um pregador, um jovem, cerca de 17 anos apenas, vê se pode. O nome dele era Estevão. E ele falava de Jesus, apresentava esse Jesus como sendo aqueles que o povo aguardava, que traria liberdade para aquelas almas. Falava de um reino dos céus, que seria para todos, mas seria necessário um esforço no sentido de vencermos, que era necessário cultivarmos o perdão, cultivarmos a fraternidade, doarmos-nos, a ponto inclusive de nós esquecermos de nós mesmos. Jesus chegava ao cúmulo de dizer para aquele povo tão belicoso, que se alguém te esbofeteasse uma face, que era para você oferecer a outra, aquele povo tão belicoso não tinha condições de compreender isso. Até hoje nós temos dificuldade. Jesus falava do perdão incondicional das ofensas e dizia mais, que amar aqueles que nos amam é fácil, é até obrigação, concorda? Mas o nosso desafio é amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. A mensagem de Jesus era revolucionária, era demais para aquele povo. Era natural que aquele jovem tão orgulhoso, Saulo, não conseguisse compreendê-la. Ele resolve então um debate. Ele se sente tão ofendido daquele jovem falando de um Jesus que morreu entre dois ladrões, que é algo pior do que isso. Um emissário de Deus que morre entre dois ladrões. Que nojo! Como pode? Se fosse emissário de Deus, não teria nem morrido. Porque a cruz era uma humilhação. A tragédia da cruz era uma humilhação. Como é que pode esse personagem ser o Salvador? Se ele estava entre dois ladrões, se foi colocado na cruz, se não revidou, não podia ser ele o emissário do Senhor. Não podia ser ele o Messias esperado. Então ele chama o jovem Estevão para o debate. Acontece, gente, que Estevão era médium, extremamente inspirado. Estevão vai para o debate, usando uma sagacidade no seu raciocínio, uma velocidade de resposta. E os dois implementam no debate. E acontece o pior. Saulo começa a perder na lógica. Só que ele era muito orgulhoso, aquilo era pior do que uma apunhalada. Imagina perder no debate. No campo das ideias, então ele percebeu que tinha que ir para o campo da agressão física. As pessoas começaram a perceber que o clima entre os dois ficou tão tenso, os dois debatendo, Moisés, Jesus. E quando perceberam que aquilo ia ficar ruim, as pessoas imediatamente se levantaram. Estevão ia se retirando. E Saulo, um absurdo, não podia encerrar o debate assim. Não podia encerrar enquanto eu estava por baixo. Acontece algo pior ainda do que isso tudo. Levam até Estevão, um homem carregado, enfermo, aleijado. E aquele homem se aproxima de Estevão. Estevão estende a mão e fala, em nome de Jesus, se cura, anda. E aquele homem queria recuperar da saúde, na frente de todas aquelas testemunhas. Saulo, quando viu isso, ficou muito ofendido. Como pode ele ter feito isso? Naturalmente que é algum truque. Isso não pode ter acontecido. Por que eu, que defendo Moisés, nunca fui capaz de fazer o que ele faz? E ele começou a cultivar no seu coração um ódio àqueles que seriam mais tarde chamados de cristãos. E aqui vai uma fofoquinha, agora do campo da fofoca. Ele tinha uma noiva chamada Abigail. E Abigail, ele descobre que Abigail estava flertando com a mensagem do Cristo.
Gente, a gente está falando de uma época em que a mulher era coisificada. Ela não tinha direito de escolha, de liberdade de pensamento. E era a noiva dele, que de repente, ao invés de seguir a ele, estava se coadunando, se afinizando com a mensagem do carpinteiro. Ele passou a odiar tanto o Cristo que ele não conheceu. E os cristãos, que ele resolveu que ele entraria, implementaria na sua vida uma perseguição aos cristãos. Tanto é que ele foi o mais implacável antes de Nero, perseguidor de cristãos. Seu nome era Saulo. Ele promoveu o primeiro mártir do cristianismo, porque ele conseguiu, com auxílio político no Sinédrio, ele conseguiu condenar Estevão à morte pela lapidação, por apedrejamento. Ele promoveu o primeiro mártir do cristianismo. Mas isso não saciou o seu ódio. Ele continuou querendo perseguir mais cristãos. E tinha um cristão que incomodava muito. Se chamava Ananias. Sabe por que Ananias incomodava ele? Porque tinha sido Ananias o cristão que converteu a sua noiva, Abigail. Então ele tinha ódio de Ananias. Só que Ananias não morava em Jerusalém. Ananias morava em Damasco. Ele então, com o auxílio do Sinédrio, consegue documentos para prender Ananias, ordem de prisão. Então ele vai até Damasco com 2 soldados. Resumindo bastante a história, tá, gente? Ele vai, pega a estrada de Damasco. E segundo o Espírito Emmanuel, quando ele já via as entradas de Damasco no horizonte, por volta do meio-dia, aconteceu um fenômeno que entraria para a história dele e nossa. Ele ia prender Ananias. Os soldados o acompanhavam, os 3 a cavalo. De repente, ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele olha para si, vê Jesus. Jesus havia aparecido para ele, que estranho, né? Por que para ele? Tantos mereciam mais. Era ele um perseguidor de cristãos. Por que Jesus ia aparecer para ele, meu Deus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica tão impressionado com essa visão que ele teria caído do cavalo. E ele olhava para Jesus, estupefato. Os soldados não viam o que estava acontecendo, porque só ele enxergava Jesus. E começaram a achar que ele tinha ficado biruta, que a insolação, que era um problema do deserto, que ele havia enlouquecido. Ele estava dialogando com alguém que só ele via. E era por volta do meio-dia. Era com certeza o sol na cachola dele. Quando ele cai no chão de joelhos, ele já cai completamente modificado. Nós vamos ver no livro Atos dos Apóstolos, que ele já cai falando para Jesus assim: Senhor, o que queres que eu faça? Que lindo, né? A conversão dele demorou frações de segundos. Ele caiu no cavalo e se converteu. Senhor, o que queres que eu faça? Sabe o que Jesus respondeu para ele? Impressionante. Jesus teria dito para ele: vá a Damasco e procure Ananias. Pô, mas como assim eu vou procurar Ananias? Aquele a quem eu ia perseguir? Aquele para quem eu estava levando voz de prisão? Sim, vá a Damasco e procure Ananias. Só que dizem que ele havia perdido a visão nesse momento. Alguns historiadores vão dizer que era por causa do sol da meio-dia, que ele ficou olhando diretamente para o sol. Outros vão dizer que teria sido a luz de Jesus que o teria cegado, eu não acredito. Mas ele havia perdido a visão, e os soldados se mandaram dali. Ele ficou sozinho. Se arrastou até a entrada de Damasco. Quando ele atravessa as portas de Damasco, quem é que estava esperando por ele? Ananias. Ananias encontra com ele e diz: Jesus apareceu para mim e mandou vir te encontrar. É mais ou menos assim a história. 3 dias depois, se relacionando com Ananias, Ananias lhe estende a mão, ele sente escamas caindo dos seus olhos e ele volta a enxergar. Ananias lhe apresenta os pergaminhos dos evangelhos, que estavam começando a ser escritos. Eram os pergaminhos de Levi, de Mateus. E se ele era alguém letrado, ele se transforma num copista. Aquelas pessoas que faziam cópias dos evangelhos, dos pergaminhos, para distribuir. E ele começa a estudar os pergaminhos e se apaixona por aquele Cristo, a quem ele odiava. Ele passa um ano em exílio no deserto, calejando as mãos na fabricação de tapete, porque ele nunca viveu da religião. E estudava os pergaminhos dos evangelhos. Gente, a primeira coisa que ele faz é mudar seu nome. Sabe, porque ele era conhecido como alguém que odiava e perseguia. Como alguém que havia produzido o primeiro mártir do cristianismo.
Ele não queria mais ser lembrado como Saulo. Então ele muda o seu nome para Paulo. Saulo quer dizer o grande, Paulo quer dizer o pequeno. Ele passa a se chamar Paulo de Tarso. O personagem mais importante na disseminação dos evangelhos. E ele vai dedicar toda a sua vida a disseminar a mensagem dos evangelhos. O que ele fez foi tão importante para a mensagem, que alguns historiadores afirmam, inclusive, que nós não teríamos a mensagem cristã como nós temos hoje, se esse personagem não tivesse existido. Você sabe o que Paulo fez? Ele circundou todo o Mediterrâneo a pé, falando de Jesus. Durante a noite, enquanto os outros descansavam, ele fazia cópias dos evangelhos. No dia seguinte, visitando cidades, ele falava de Jesus. Ele chamava a população para falar daquele que era todo amor. Ele falava. Ele saiu, passou pelo norte da África, Oriente Médio, sul da Europa. Chegou a visitar ilhas britânicas. Naturalmente, em sua vida não seria fácil. Sabe por quê? Uma hora ele perseguia cristãos. Em outro momento, ele estava ao lado deles. Então as pessoas não lhe davam credibilidade. Ele não tinha crédito, ele tinha muita dificuldade para falar com aquelas pessoas de origem judaica. Então ele inova, ele resolve falar aos chamados gentios ou gentes. Quem eram os gentios? Eram pessoas de outras culturas. Então ele fala para diversas outras civilizações. Ele não fala apenas para judeus. E ele sai falando da mensagem. Gente, resumindo, ele é preso, ele é açoitado, ele é dado como morto várias vezes, até picado por uma serpente ele é. Ele come o pão que o diabo amassou, assim que ele se expressa. A vida dele era agora falar de Jesus. Algumas vezes ele conseguia, outras vezes ele passava por dificuldades, mas ele ia dedicar toda a sua vida a disseminar a mensagem dos evangelhos. Lembrando que ele se converte à estrada de Damasco, acontece quando ele já tinha um pouco mais de 30 anos. Ele passa então a dedicar todas as horas da sua vida na disseminação da mensagem dos evangelhos. Algumas pessoas vão dizer que aquilo era consciência pesada, porque ele sempre trazia na consciência a lembrança de que ele foi ele que produziu o primeiro mártir do cristianismo. Ele mesmo vai dizer numa das suas epístolas que ele tinha um espinho que acicultava as suas carnes. Talvez fosse exatamente a lembrança de tudo que ele fez de errado, nós não sabemos. Mas ele foi alguém que dedicou muitas horas de toda a sua vida disseminando a mensagem dos evangelhos, disseminando a boa nova. No momento em que ele estava muito cansado, muito doente, que ele já não tinha mais condições de caminhar, Emmanuel vai dizer que ele havia se transformado numa figura esdrúxula, cabelo desgrenhado, barba mal feita, macérrimo, cheio de cicatrizes, de pedrada pelo corpo todo. Ele já não tinha mais condições de caminhar. Que ele visitava, ele fundava uma igreja, não se chamavam igrejas, eram assembleias. Ele deixava pergaminhos dos evangelhos, falava de Jesus, mas aquelas pessoas precisavam continuar recebendo orientações espirituais para que a mensagem não fosse modificada. Muitas vezes ele voltava àquele local várias vezes, como aconteceu, por exemplo, na Galácia ou Galícia. Lá ele funda 3 pequenas comunidades, Listra, Derbe e Icônio. Ele deixa pergaminhos dos evangelhos e ele viaja costumeiramente. No livro Atos dos Apóstolos vai dizer que ele viaja para lá 3 vezes, para poder atender essas comunidades que surgiam para falar de Jesus. Mas quando ele já estava no final da vida física, alquebrado, sem condições de saúde, as pessoas continuavam pedindo para que ele fosse visitar, pedindo socorro, pedindo orientações espirituais. Mas ele não tinha mais condições, gente. Por mais que ele quisesse. O seu corpo já era um maquinário enferrujado. O espírito estava lá, jovem, forte, mas o corpo não correspondia mais. Aí ele tem uma ideia muito legal. Ele agora atenderia essas comunidades através de cartas. Ele escreveria para essas comunidades. Por exemplo, ele sabia de cristãos em Jerusalém. Então ele escreve uma carta a esses cristãos de Jerusalém, que nós eternizamos como epístola de Paulo aos Hebreus. Aí ele escreve, por exemplo, aos cristãos que estavam em Tessalônica. Então nós temos a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos cristãos que estavam sediados em Roma. Então nós temos a epístola de Paulo aos Romanos.
E nós temos naturalmente a epístola de Paulo aos Gálatas, uma epístola só. E essa epístola tem uma história tão interessante que vai nortear o nosso estudo essa noite. Já pegamos a epístola de Paulo para ler aos Gálatas? Ela é mais ou menos assim. Os Gálatas escrevem a Paulo dizendo que eles estavam com uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Bom, os cristãos, eles se dividiam basicamente em dois grupos. Nós tínhamos os judeus convertidos ao cristianismo e nós tínhamos os gentios, pessoas de outras culturas convertidos ao cristianismo. Acontece que os judeus convertidos ao judaísmo estavam querendo impor práticas judaicas àqueles cristãos de outras origens. Eles queriam impor dogmas judaicos. Então eles escrevem a Paulo pedindo orientação. Aqueles cristãos de origem judaica estavam querendo que os outros cristãos que não eram judeus, que eles jejuassem. Estavam exigindo que eles fizessem ofertas. Estavam exigindo marcas físicas, como a circuncisão. Não sei se todos nós conhecemos, mas a circuncisão é uma prática judaica. Logo que o menino nasce, ele tem o seu prepúcio cortado. É uma pele que envolve a glândula do pênis e é uma marca física do judaísmo. Todo judeu passa por isso até nos dias de hoje. Então aqueles cristãos em Gálatas, em Listra, Derbe, Icônio, nessas comunidades cristãs, estavam exigindo dos outros cristãos que todos fizessem práticas judaicas, que fizessem ofertas, que jejuassem. Acontece que isso nunca foi uma prática do Cristo. Eram práticas judaicas. Então Paulo escreve a famosa epístola aos Gálatas, dizendo o seguinte: o jugo com Jesus é leve, o fardo é suave. Jesus não cobra aparências exteriores. Jesus não cobra marcas do judaísmo. Os dogmas do judaísmo têm que ficar no passado. Jesus é o futuro. E ele fala que nós devemos abandonar as práticas do judaísmo e adotarmos as práticas cristãs. A palavra que ele usa é marca. Nós devemos abandonar as marcas do judaísmo e adotarmos as marcas do Cristo. Encerra a sua epístola. Não ficou uma coisa no ar? Em nenhum momento ele explicou quais são as marcas do Cristo. Quais são as marcas do Cristo? Quais são as marcas que nós podemos ostentar em nós, que afirmam que nós somos cristãos? Talvez a gente, distraidamente, lembrando que Paulo era alguém repleto de cicatrizes, a gente imagina que as marcas do Cristo sejam marcas físicas. Mas eu diria que não. Conhecendo a mensagem dos Evangelhos, a gente entende que as marcas do Cristo são marcas invisíveis. São marcas que nós trazemos na alma. As marcas, porque nós, espíritas, umbandistas, espiritualizados, que temos Jesus como mestre, nós não colocamos adesivo no carro. Sangue de Kardec tem poder, não existe isso. A gente não balança a bandeira, ó, eu sou cristão, não é assim que a gente fala. Mas nós falamos que somos cristãos pelos nossos atos, pelos nossos exemplos. Voltando ao médium Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco fala que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, com os nossos exemplos. Porque talvez aquilo que nós fazemos seja a única página dos Evangelhos que muitas pessoas lerão ao longo de todas as suas vidas. Como diz Chico Xavier, parafraseando o filósofo do passado, as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. A forma de nós dizermos que somos cristãos é pela nossa conduta moral, pelos esforços que nós implementamos em nossas vidas, para sermos hoje melhores do que ontem. Se não, gente, de que adianta tudo isso aqui, pelo amor de Deus? As marcas que nós devemos ostentar do Cristo são marcas de moralidade, de ética, de caridade. É isso que nós temos que ostentar. São as bandeiras que nós temos que levantar. Nós devemos ostentar através das nossas ações, dos nossos exemplos. Eu conheci um senhor, que eu vou render aqui uma homenagem, que ele é desencarnado há pouco tempo. O nome dele era Nicador. Eu o conheci na época de minha mocidade espírita, mais de 30 anos. E uma vez ele me convidou para visitar a sua casa em Volta Redonda. Nós morávamos aqui no Rio, e ele me convidou para passar um final de semana com a família dele, onde eu conheceria o culto do Evangelho no lar. E eu fui, e eu fiquei impressionado.
A família reunida, estudando o Evangelho, um violão tocando, todo mundo falando das mensagens espíritas. Aí eu tive uma curiosidade: seu Nicanor, como é que você se tornou espírita? E ele me contou uma história tão legal que eu vou repetir aqui agora, na certeza de que onde quer que ele esteja, ele está recebendo a minha homenagem. Ele teria dito o seguinte, que ele morava numa comunidadezinha em Volta Redonda, depois virou funcionário da CSN, mas nessa comunidade existia uma pessoa diferente das outras. Enquanto todo mundo se reunia em conversações desnecessárias, ele nunca foi visto desperdiçando seu tempo. Ele era sempre solícito, sempre simpático, nunca compactuava com aquilo que era errado. E mais, ele era frequentemente encontrado nas encruzilhadas, atendendo os caídos. Ele era encontrado nas madrugadas, socorrendo os esfaimados de toda a ordem, não só do pão material, mas do pão do afeto, da atenção, da solidariedade. Ele descedentava os sedentos de toda a ordem, mas não apenas da água do corpo, mas da água, a água da atenção, da fraternidade, era a caridade. E uma vez ele se aproximou desse vizinho e perguntou por que ele era diferente. O que o vizinho teria dito: não sou diferente, sou espírita. As nossas ações, os nossos exemplos, é isso que fala o que nós somos. Nós devemos ter preocupação com aquilo que nós fazemos, com as nossas palavras, com o tempo que nós implementamos em nossas vidas. As marcas que nós devemos apresentar do Cristo, são as marcas da caridade, da moralidade. Mesmo que o mundo inteiro esteja caminhando num sentido e a gente vá na contramão, vamos, pelo amor de Deus. Enquanto todo mundo está falando revida, sejamos nós perdão. Enquanto todo mundo está falando para levantarmos armas, sejamos nós os primeiros a nos desamarmos, pelo amor de Deus. Não temos que seguir a multidão, não. Porque seguimos a um Cristo. Porque seguimos a sua mensagem, cuja lei maior. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus não dava respostas prontas. Ele respondeu com outra pergunta: o que está escrito na lei? O que a pessoa que o perguntava rapidamente respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui vai uma curiosidade: esses dois mandamentos estão no Antigo Testamento, só que não estão juntos. Foi Jesus quem os uniu, mostrando que aquela pessoa que perguntava a Jesus era alguém que já o acompanhava. Jesus então teria dito o seguinte: é verdade, amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Repararam que ele anela esses dois mandamentos, transformando num só. Aqui tendes um segundo semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Só que ele bota uma frase a mais, não sei se percebemos. Aqui tendes um segundo mandamento, tão grande quanto o primeiro. Gente, como é que a gente ama a Deus? O que nós podemos dar de nós a Deus? Se Ele tem tudo, tudo é dele, nós somos dele. O que você pode dar a Deus? A gente ama a Deus através da sua criação, amando o nosso próximo. É a única forma de nós amarmos a Deus, é no amor ao nosso próximo. É amando, é perdoando, é servindo, pelo amor de Deus. Por mais que a nossa sociedade esteja adoecida o suficiente para dizer que você não contribui com nada, amemos, sirvamos, porque nós temos a certeza, como está no Evangelho Espírita, capítulo 12, que quando nós temos a oportunidade de servir, nós somos os primeiros beneficiados. Como diz a música popular, sempre fica perfume nas mãos de quem oferece rosas. Nós somos os verdadeiramente beneficiados. Ninguém cruza o nosso caminho ao acaso. Está lá, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos até não ter condições de atender todas as necessidades daquela pessoa, mas servamos na medida do possível, porque estamos aqui para isso. Porque espíritas que somos, sabemos que isso aqui é transitório. Onde está a verdadeira vida? O que é uma vida? O que é uma reencarnação? Se não um instante. É um segundo, pelo amor de Deus. Então vamos aproveitar essa imensa oportunidade que todos nós temos. Chegando ao final do nosso estudo, eu gostaria só de fazer mais uma reflexão. Alguns vão estar pensando assim: para o Paulo foi muito fácil. Sabe por que foi fácil? Porque ele viu Jesus.
A gente não está pensando isso? Eu também, se um dia eu estou andando, Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, passando pelo campo do Fluminense, aí aparece Jesus para mim, dizendo, Guilherme, por que me persegues? Eu também ia mudar de vida. A gente não pensa assim? Para Paulo foi fácil, ele viu Jesus. Para Paulo foi moleza, eu também, no lugar dele, tinha mudado minha vida para sempre. Não ia ter mais dúvidas, né, gente? Não ia ter nada que me segurasse, eu ia segui-lo para sempre, porque eu o vi. Ele até me deixou cego. A gente não pensa assim, para Paulo foi mole, moleza. Gente, todos nós encontramos com Jesus. Todos nós, Evangelho de Mateus. Mas, Senhor, quando foi que estiveste preso e fomos visitá-lo? Quando foi que estiveste com frio e eu pude te agasalhar? Quando foi que tiveste fome e eu pude levar-lhe comida? Jesus respondeu, toda vez que fizeres a qualquer um desses pequeninos, é a mim que o fazes. Evangelho de Mateus. Nós encontramos diariamente Jesus em nossas vidas, na figura do nosso próximo. Não estão à toa. O conhecimento espírita nos faculta entender que tudo isso aqui é breve, é rápido, para perdermos tempo acumulando, para perdermos tempo com orgulho, com revides, com vaidades. Temos inúmeras oportunidades, é que nós teimamos em não enxergá-las. A gente tem uma tendência a ouvir as multidões. As pessoas todas dizem, não, vamos para aquele lado, e a gente vai. Vamos meditar na mensagem de Jesus, na certeza que estamos mergulhados nele. A nossa tarefa é trazê-lo para dentro de nós. No último minutinho. Sabe por que eu estou dizendo isso? Todos nós, quando fomos reencarnar, a gente assumiu só um compromisso, vocês sabiam disso? Dentro de um planejamento reencarnatório, quem conhece as obras de André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, a gente sabe, os Espíritos nos falam, que todos nós passamos por um planejamento reencarnatório, de forma que nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar, com a família da qual nós necessitamos estar. Ninguém está por acaso, a gente tem que pensar assim, né? Poxa, mas eu não tenho afinidade nenhuma com o meu irmão, será que eu estou no lugar certo? Claro que está. Estamos exatamente onde nós deveríamos estar, por necessidade nossa. Não existe acaso quando nós falamos de reencarnação. E quando nós vamos reencarnar, a gente assume um compromisso. Sabia que é só um? De vencermos, de sermos melhores, de vencer nosso egoísmo, as nossas más inclinações, o nosso materialismo, o nosso ateísmo. Acontece que no fenômeno da reencarnação, quando a gente vai entrar naquele túnel para reencarnar, mitológico naturalmente, não deve ter um túnel, imagina. Quando você vai entrar naquele túnel para reencarnar, a gente tem um fenômeno chamado de esquecimento do passado. E a gente esquece muitas coisas. Algumas coisas ficam lá na nossa intuição, como se fossem insights. A gente tem noção daquilo. Mas a gente esquece os compromissos que nós assumimos. E quando a gente chega aqui, a gente se perde um pouco. Porque as coisas do mundo são muito atraentes. E a gente começa a esquecer o compromisso que a gente assumiu. E a gente passa a achar que nós viemos aqui para mudar os outros. A gente veio aqui para nós sermos melhores, porque o compromisso é comigo. Eu tenho que eu ser melhor, eu tenho que eu amar, eu tenho que eu perdoar. Mas chegando aqui eu quero cobrar dos outros, que nem os fariseus. Eu gosto de determinar como é que os outros devem viver, como é que os outros devem pensar. Tem gente que está tão adoecido, mas tão adoecido, que quer determinar até quem o outro deve amar. Gente, o problema do outro é do outro. O seu compromisso é contigo. Se você tem a necessidade de perdoar, perdoa hoje. Porque a reforma íntima não cai do céu, não é passivo, é ativo. O que nós devemos fazer, lembrava Francisco de Assis, patrono da nossa seara espírita, façamos nós agora. Como ensinava Jesus também no Evangelho de Mateus, reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É hoje. A gente vai deixando para amanhã os nossos compromissos. As oportunidades se perdem, nós não sabemos quando teremos outras. Teremos, naturalmente, porque a lei é de amor. Mas não sabemos quando teremos essas oportunidades. Nós sabemos no livro Libertação, de André Luiz, de espíritos que estão secularmente esperando a oportunidade de reencarnar. Porque perderam oportunidades. Se temos que amar, amemos agora. Se temos que perdoar, perdoemos agora. Ah, mas o meu orgulho. Ah, mas ele falou isso de mim. Ah, meu Deus, nós não somos tão especiais assim. Não somos. Isso nós vamos deixando de fazer aquilo que deve ser feito.
Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.